Então você plantou o café o ano passado e agora, um ano depois, você quer aumentar a quantidade de adubo que você está colocando por pé. Ou seja, fazer uma adubação um pouco mais pesada. O problema é quanto você pode realmente colocar no café agora, nesse primeiro ano pós-plantio. É sobre isso o vídeo de hoje. Fala galera do agro, sou o Davidson Giragrom e esse aqui é o seu canal sobre cafeicultura. Então, se saber mais sobre cafeicultura, entender melhor as práticas, as técnicas, é importante para você, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você sempre vai receber todos os vídeos novos que saem aqui no canal, todos os vídeos relacionados à cafeicultura. Inclusive depois vou deixar até aqui no card também um vídeo sobre adubação de cobertura. Isso quando você acabou de plantar, você vai lá e faz aquela adubação de cobertura. Já tem vídeo aqui no canal. Aliás, dá uma olhada em todos os vídeos aqui do canal que tem muito conteúdo interessante. Tem conteúdo já quase sobre tudo relacionado a café. Então dá sempre uma olhada aqui no canal. E o conteúdo que você não achar aqui no canal, deixa nos comentários falando que você quer um vídeo sobre isso. Que aí eu vou programar e vou fazer um vídeo sobre esse assunto também. Temas novos e relevantes, né, para os vídeos é sempre interessante, ainda mais aquilo que realmente vem do campo, né? As demandas realmente de quem está no campo no dia a dia, é muito importante. Mas vamos lá, quando a gente está falando de adubação de café de primeiro ano, primeiro a gente precisa pensar o que a gente espera desse cafeeiro no primeiro ano, né? A gente espera que ele tenha uma boa quantidade e crescimento, né, dos ramos plagiotrópicos, ou seja, que ele já esteja se desenvolvendo ali quando você plantou até o momento que você vai começar, ou agora que você já deve estar nos meados das suas adubações, ele já tenha crescido, ele tenha crescido bem e também em quantidade, né, os ramos plagiotrópicos, ou seja, os ramos de produção. A gente espera que o caule dele já esteja já engrossando, né, e bem firme, né, ou seja, não aquelas plantas que balançam muito com o vento. Até também é uma questão quebra-vento para evitar isso quando elas são muito novas, que pode ter problema com isso também. Uma sanidade muito boa, né? Ou então a gente não espera que essas plantas tenham grandes problemas com doenças logo nesse período, né? Afinal, elas ainda são plantas jovens e a gente imagina que elas estejam com uma boa qualidade em termos fitossanitários. E também, lógico, uma baixa quantidade de replanta, né? Isso é muito importante, porque conforme vai tendo muita replanta, essas plantas que você está colocando vai ficando mais para trás das outras e acaba que o manejo das mais velhas é diferente do manejo das mais novas. E em algum momento elas vão ficar com adubação subdosada ou, que é o mais comum, uma adubação muito acima daquilo que ela realmente precisa e pode até provocar um distanciamento assim, de desenvolvimento, né, um travamento dessa planta mais nova, muito maior do que se fosse feito um trabalho um pouco mais direcionado. Mas muitas vezes isso não é possível, porque acaba tendo muita replanta em muitos lugares espaçados, então acaba que não tem como se fazer um talhão de replanta. Acaba que fica perdido lá no meio, mas sim, as replantas também é um problema. E isso tem a ver tanto com a parte da adubação, né, ali na hora do plantio, mas também tem a ver com a qualidade das mudas e com a época de plantio. Quanto mais tarde você planta, mais replanta você vai ter também. E isso são coisas que infelizmente não tem mais como você mudar, né? Já foi, agora é daqui para frente. Então um ponto importante para a gente pensar nessa adubação de primeiro ano. Precisa fazer análise solo? Olha, na verdade precisa sim. A gente vai ver mais para frente que tem como você fazer uma adubação bem mais engessada, sabe? Independentemente daquilo que está no solo. Mas é interessante você saber o que realmente tem no solo para você poder conferir pH, para saber se a planta está num ambiente ideal para absorção de nutrientes, porque a gente sabe que com a variação de pH, alguns nutrientes ficam mais disponíveis, outros ficam menos disponíveis, e uma planta ali, nesse período, esse período dela nova, é o período onde você precisa ter um cuidado muito grande, é como se ela fosse uma criança, né? Um bebê. Você precisa ter um cuidado enorme para poder garantir a sanidade, né? A saúde lá na frente. A gente precisa observar também os teores de cálcio, magnésio, potássio, mas o cálcio aqui para ver a parte da sanidade dela, né? Porque o cálcio também está relacionado com a construção de parede celular, mas também com a parte de sanidade da planta. O magnésio com formação de clorofila, inclusive vou deixar no card também o conteúdo sobre adubação de cobertura,
e também agora sobre magnésio. E o potássio, né? O potássio a gente precisa ver, porque se tiver mais de 200 miligramas, por exemplo, a gente não precisa adubar. A gente precisa fazer uma adubação potássica, porque vai ter muito potássio já no solo e a planta nessa fase ela não absorve tanto. Então, aquilo que está no solo, você simplesmente não precisa fazer nada. Deixa lá ela absorver o que está no solo e você economiza esse dinheiro. Isso não vai trazer prejuízo para a sua lavoura. Outra coisa também que a gente precisa analisar muito é o fósforo. Se você fez uma adubação boa no plantio, provavelmente você não vai ter problema com isso. Mas se você não fez, e é até bom você fazer análise solo para você acompanhar isso, você vai ter um problema de fósforo agora. Você vai ter que fazer uma adubação fosfatada. E o que é o problema disso? Ela, de forma superficial, não é tão eficiente. A melhor forma, o melhor momento para você fazer uma adubação com fósforo é sim no plantio, pensando no longo prazo, até em anos para frente. Então, se você não fez uma boa adubação no plantio, você vai perceber isso agora e vai ter que tentar corrigir pelo menos um pouco nessa adubação de primeiro ano. Porque conforme a planta vai envelhecendo, a demanda para o fósforo proporcional a ela vai caindo. Então, ela vai demandando muito no início e depois vai caindo a demanda. Mas se ela não tem nem no início, então ela vai crescer deficitária e aí vai ser um problema lá na frente. E também você vai analisar a questão de matéria orgânica. E por que a questão de matéria orgânica? Porque a matéria orgânica ela libera nitrogênio também. Então, se você tiver uma quantidade boa de matéria orgânica, ali 3, 3,5 para cima, você também não precisa fazer nenhuma adubação com nitrogênio. Ou seja, você não precisa fazer uma adubação de primeiro ano. Deixa como está. Se você tiver com potássio alto, matéria orgânica alta também, fósforo, tudo legal, deixa correr esse ano e o ano que vem você faz a adubação. Agora, caso você precisar fazer, você pode utilizar qualquer fonte, tanto de potássio, quanto de nitrogênio, quanto de fósforo. A questão é só parcele pelo menos em 4. Fósforo não, fósforo se você parcelar demais você vai ter muito problema com a adsorção, que provavelmente já vai acontecer. Então, se você parcela ainda, você vai ter muito problema. Se você não precisar colocar potássio, por exemplo, você pode utilizar o MAP. O MAP ele vai ser muito concentrado em fósforo e vai ter um pouco de nitrogênio. Agora, se você precisa utilizar mais potássio, não precisa usar tanto nitrogênio, talvez você tenha muita matéria orgânica, mas não tenha tanto potássio, você pode colocar um nitrato de potássio. Vai ter nitrogênio, mas vai ter mais potássio. Aí você vai colocar um pouquinho de nitrogênio e mais de potássio. Mas também você pode utilizar também cloreto de potássio e depois usar uma ureia, um sulfato de amônio, um nitrato de amônio. Tudo é possível. Também para fósforo você pode utilizar o MAP, né, como eu falei, nessa situação, só que você vai estar colocando um pouquinho de nitrogênio, então você precisa descontar. Ou você também pode utilizar o super simples, super triplo, tanto faz. Claro que as quantidades aqui não vão ser tão altas, porque, como eu falei, você vai estar aplicando superficial, então a verdade é que vai ter sim muitas perdas desse fósforo. Então você pode utilizar, por exemplo, colocar uns 50 gramas de P2O5 por planta. Se isso for um MAP, por exemplo, de 52%, vai ser mais ou menos ali 100 gramas por planta. Agora, o jeito mais engessado que eu falei, e que em geral não vai te proporcionar problemas, é claro, por isso que é importante a análise de solo. Se o solo já tem muito potássio, você não vai colocar mais potássio e provocar ali um desequilíbrio. Se o solo já tem muita matéria orgânica, então vai liberar nitrogênio, você vai querer economizar, né? Mas vamos pensar que você, por algum motivo, quer utilizar essa adubação um pouco mais engessada, uma adubação um pouco mais padrão, na verdade. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar mais ou menos 40 gramas de potássio e mais ou menos 40 gramas de nitrogênio, dividido por 4 aplicações. Isso daí vai dar mais ou menos 200 gramas de 20-00-20 ou de 21-00-21. Caso você precise fazer o fósforo, você não queira colocar o super simples separado, ou então uma outra fonte de fósforo separada, ou precisar de muito pouquinho fósforo, porque só um pouco que está faltando, na sua análise de solo, que você vai observar isso, você pode colocar o 25-20. E aí você pode fazer 200 gramas dele também. Você vai estar colocando ali um pouquinho de fósforo também. É bem interessante essas formulações porque elas são muito práticas. Agora, uma coisa importante. Esses valores, esses 40 gramas de potássio, 40 gramas de nitrogênio, eles têm que ser bem espalhados, né? Ou seja, em 4 aplicações.
Eu já falei sobre o número de aplicações nesse vídeo aqui, vou deixar aqui no card também, porque é importante você dividir um pouco mais, né? Até para a planta poder absorver um pouco mais e você ter melhores resultados. Inclusive, até se você tiver baixa quantidade, por exemplo, de matéria orgânica, você pode utilizar até o 30-00-20. E por que o 30-00-20? Ele tem mais nitrogênio. Mas por quê? Porque a matéria orgânica vai liberar um pouco de nitrogênio. E aí, como você tem muito baixa quantidade de matéria orgânica, você pode subir um pouco a quantidade de nitrogênio. E por que isso é interessante? Isso é interessante pensando também na parte, tanto na parte de desenvolvimento vegetativo, que o nitrogênio é muito importante nessa fase. Na verdade, é um dos mais importantes nessa fase de construção, né, de matéria verde, ali para poder produzir lá na frente, né, construção de estruturas vegetativas. Mas também, se colocar um pouquinho mais de nitrogênio, vai te ajudar na parte fitossanitária. Isso mesmo. Quando você coloca um pouquinho mais de nitrogênio que potássio, você tem uma redução, por exemplo, na cercóspora. Se você quer entender um pouquinho mais dessa parte da nutrição, ajudando ali na sanidade das plantas, dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo exatamente desse fator que o nitrogênio pode ajudar bastante.